Olá, você já ouviu falar sobre Mundo Bunny e também sobre transformação digital? Fica comigo nesse podcast que eu vou falar sobre isso. Podcast Universidade Renasoft. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Universidade Renasoft e é um prazer recebê-los todos aqui neste nosso episódio. Eu sou o Juan e é um prazer te receber aqui. Neste episódio nós vamos discutir um pouquinho sobre as mudanças que estão acontecendo no mundo na atualidade. No passado a gente vivia um modelo de mundo baseado no VUCA, o modelo VUCA, onde a gente tinha aí a volatilidade, a incerteza, complexidade e ambiguidade. Então essas palavras-chave dominavam então o mundo até um período aí para trás, principalmente ali pós-guerra, Porém, a gente percebe que o mundo ele se modificou e a gente pode muito claramente talvez entender a profundidade das suas mudanças, principalmente nesse momento de pandemia. Então, nesse momento, o mundo, a gente não consegue mais defini-lo como mundo VUCA, mas a gente pode entendê-lo sob a nomenclatura, sobre aí a sigla do Bunny. E o que seria Bunny? Vamos lá. Seria primeiro uma sigla em inglês, claro que o primeiro item do B ali, significa fragilidade. Significa que a volatilidade, ela progrediu. A gente sai de um mundo mais volátil e vai para um mundo completamente frágil, Em outras palavras, a gente não tem uma permanência de itens marcantes para o momento. A todo instante a gente percebe que temos pessoas no mundo com medo de perder o emprego, Existe uma fragilidade referente ao emprego, do dia para a noite alguém pode perdê-lo. As empresas trabalham com planejamentos não mais de tão longo prazo quanto era antigamente, porque existe uma fragilidade do mercado, existe uma fragilidade dos próprios projetos e então isso fez com que as empresas não mais conseguissem prever completamente esse futuro e existe uma fragilidade referente ao futuro, Parece que as coisas podem ruir de uma hora para outra, A gente tem essa tendência a pensar isso, principalmente pelo momento que vivemos. Então a gente tem que entender que estamos vivendo sim num mundo muito frágil. O A, do Bunny, vem de ansioso. E talvez a gente nunca tenha falado tanto de ansiedade quanto a gente está falando no momento. A gente percebe que as pessoas estão mais ansiosas. É um reflexo, claro, dessa fragilidade do futuro. A gente entende, óbvio, que ansiedade é um excesso de futuro que a gente não consegue controlar. Então, se as pessoas assim estão ficando mais ansiosas, a gente tem um mundo também mais ansioso, Essas incertezas que a gente vem passando ao longo do tempo, cada vez mais avassaladoras na nossa caminhada, o medo, talvez, por aquilo que vai acontecer, ou a incerteza real do que vai acontecer no futuro, essa predominância desse olhar fez com que o mercado ficasse mais ansioso, as pessoas ficassem mais ansiosas. E aí essa ansiedade acarreta um medo muito grande de tomar decisões, às vezes fica com muito medo de gerar novas iniciativas. Isso acaba impactando profundamente a busca por novas soluções, porque existe uma ansiedade referente ao futuro e a gente está vivendo esse mundo nesse momento. O N do Bunny, esse terceiro item, é o não linear. O que é esse não linear? Toda essa complexidade e ansiedade que a gente convive no mundo se transformou então nessa não linearidade. Há uma desconexão entre causa e efeito. Nem sempre uma ação dá uma reação que era esperada, Por exemplo, se a gente olha a crise que a gente vive por conta do coronavírus, não era um efeito esperado, Não teve uma causa determinada, a gente não esperava por isso. Se a gente fala das mudanças climáticas, a gente tem algumas causas, sim, mas a gente não consegue determinar ainda completamente os seus efeitos. Parece, não sei se vocês podem concordar comigo ou não, mas pequenas decisões
podem trazer grandes resultados, enquanto às vezes enormes esforços são feitos que não causam tanto impacto assim. Isto é, essa variável ela deixou de ser uma certeza, né? Então as coisas ficaram não lineares, nem sempre essa causa e efeito ela ficou na mesma intensidade, mas a gente precisa conviver com esse momento. E o I do Bunny vem de incompreensível, pois é. A ideia de ambiguidade que a gente tinha no mundo VUCA, então dá agora esse upgrade, digamos assim, para um mundo mais incompreensível, né? As informações correm com tanta frequência, as coisas são tão rápidas que muitas vezes a gente não dá conta de agir. A capacidade ali, às vezes, de analisar fatos, compreender o que está acontecendo e ter essa adaptação tão rápida, às vezes, se aquilo faz ou não faz sentido, às vezes ela tem que ser deixada de lado porque as coisas são muito rápidas mesmo. E às vezes a gente fica sem resposta para as coisas, né? Naquele momento, porque é tudo muito rápido. Então o mundo se torna mais incompreensível nesse momento atual que nós estamos passando. Então, queria deixar aqui para vocês essa consideração sobre esse mundo Bunny, que é um mundo onde a gente tem que conviver com frágil, com ansioso, não linear e incompreensível. E por que falar sobre isso, né? A gente entendendo o mundo da forma que ele está, a gente pode entender a necessidade cada vez mais latente, mais importante da transformação digital. Talvez esse jargão, esse nome, né, transformação digital, cada vez mais usado aí no mercado, muita gente falando de transformação digital, muitas empresas fazendo transformação digital, e talvez não se entenda por que essa busca pela transformação digital, mas se você entender como está o mundo, você vai saber por que ela existe. E talvez você já tenha ouvido este termo, transformação digital, e não tenha entendido muito bem o que ele significa. Ora, se a gente está num mundo não linear, frágil, ansioso, se a gente está num mundo incompreensível, é importante que a gente ali busque iniciativas no próprio mundo da tecnologia, né? Busque condições de se apoiar em tecnologia para fazer com que as coisas fiquem e façam mais sentido, que a gente tenha mais rapidez no processamento de informações, mais certeza nos números que a gente está gerando, né? No episódio passado a gente falou de Data Driven, por exemplo, né? Que é eu conseguir gerenciar através de números, né? Tomando decisões a partir de números. E aí aqui a gente volta nessa ideia de transformação digital, olhando como a tecnologia deve e pode ajudar o meu negócio. E aí essa tecnologia ela não precisa ser necessariamente só falando em computador, né? Não só falando em TI. A gente pode falar aqui, por exemplo, na disruptura, na inovação, a gente pode falar na mudança radical que as empresas e os negócios precisam passar para mudar, por exemplo, os seus processos, reimaginar formas diferentes de fazer as coisas para buscar uma nova forma de produtividade, para produzir melhor, para fluir melhor as coisas nesse mundo que nós estamos vivendo. Então, é claro, a gente pode apoiar a transformação digital na TI quando a gente fala, por exemplo, de análise de dados, quando a gente fala da inteligência artificial, quando a gente fala da internet das coisas. Sim, e não são mais tendências, são realidade, né? Todas essas coisas já fazem parte do nosso mundo na atualidade. Porém, não está só aí a transformação digital. A transformação digital ela passa por uma mudança de cultura nas empresas. Ela passa por uma mudança de formas de pensamento, né? De mindset. Então, aquele mindset mais adaptável, aquela busca pela adaptabilidade, aquela busca pela resiliência, busca pela criatividade. Isso tudo precisa fazer muito parte da transformação digital, né? Então, reestruturar esses processos todos e talvez atingir ali, dentro da possibilidade de cada organização, uma cultura digital, verificar onde é possível também fazer os níveis de inovação, né? É muito viável que isso vá se aplicando ao longo do tempo. E o quanto mais a gente conseguir utilizar as ferramentas de tecnologia em nosso favor nesse mundo Bunny, né? Então, transformar cada vez mais
ou melhor, levar cada vez mais os colaboradores da organização para o mundo digital, para a nuvem, levar aí suas ferramentas de trabalho para estarem acessíveis na maior parte dos lugares, a maior parte do tempo. E isso é uma possibilidade para que a gente possa responder a todas essas questões aí do mundo bunny que a gente tem vivido no momento. E é uma mudança de toda empresa, né? Assim, quando eu falo de toda empresa, não é só da alta direção, é uma cultura que ela precisa ser aplicada e precisa ser compreendida por todos. Essa mudança tem que ser mais geral, né? Essa transformação precisa ser geral. E é interessante que a transformação digital ela tem como base sólida, né? A busca dela é o foco na experiência do cliente, né? Então, quando a gente olha para esse mundo incerto, ansioso, esse mundo atual, a experiência do cliente conta demais para que ele possa continuar fiel à marca, para que ele possa continuar vivenciando, experimentando e aumentando os seus investimentos ali naquela marca, né? Continuar comprando produtos daquela marca. Então, muitas empresas deixaram de ter o foco do produto em específico para ter o foco no cliente, para entender de fato que o cliente estava ali demandando, precisando e quais são as dificuldades pelas quais ele passava enquanto consumidor daquela marca, para que pudesse então modificar os seus processos, modificar sua forma de gerência, sua forma de atuação, focando exclusivamente dentro da experiência do cliente, né? É preciso então criar dentro da empresa esse mindset, né? essa mudança de cultura, né? E todo mundo poder olhar o que faz, né? Qual é a sua contribuição dentro daquela organização, olhando assim com um viés, né? Com um olhar lá do impacto no cliente, o que suas ações, o que a sua área contribui para esse cliente da organização. Então, algumas dicas aqui para que você possa também talvez começar a pensar sobre transformação digital, começar a aplicar talvez isso aí na tua organização. Então, elaborei aqui algumas dicas para você, então, vamos dizer um passo a passo, né, para isso. Então, a primeira coisa, você tem que criar essa nova cultura organizacional, né, criar essa cultura, esse mindset dentro da empresa e fazer com que isso chegue a todos os colaboradores. E essa necessidade de mudança, desenvolver skills para corresponder para esse momento, né? E óbvio, junto com isso, você tem que desenvolver essas habilidades dentro da sua organização. Os colaboradores não só precisam entender a cultura, mas serem desenvolvidos nessas novas habilidades. Você vai precisar, obviamente, analisar e melhorar os processos da sua empresa. Um processo que talvez não pode ter a síndrome da Gabriela, né? A síndrome que fala assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim, né? Isso aqui sempre foi feito dessa maneira e vai continuar sendo sempre feito assim. Isso precisa ser sempre repensado, né? Porque às vezes tem muita coisa que pode e deve ser melhorada, mas não é feito muitas vezes porque existe esse argumento de sempre foi feito assim. Isso quer dizer que muitas vezes time que se mexe também se ganha, né? Tem um ditado popular que diz o contrário, mas time que se mexe também, time que se ganha também se mexe, porque às vezes é muito possível melhorar aquele time que está ganhando. Crie ou busque criar ali um projeto digital, isso é tentar levar o máximo que você conseguir dessa condição da sua organização, das operações ou do relacionamento dos colaboradores para o mundo digital, seja numa análise de dados, seja em relatórios mais confiáveis, seja num sistema que você pode confiar mais, né? Seja nos processos efetivamente, né? Dentro dos processos organizacionais, você documentar esses processos, fazer com que eles se cumpram de maneira também digital, não só no processo imaginário das pessoas ou só no empírico da empresa, né? Cria a partir de então um plano de transformação, isso é
vai criando os degraus de como você vai transformar efetivamente esses processos, colocá-los em prática, como que você vai envolver toda a empresa nessas mudanças. Busca eliminar, por final, tudo aquilo que você percebeu que é em excesso ou que não tem mais necessidade, né? Elimina tudo aquilo e a partir de então você consegue aplicar aí essa ideia de transformação digital. É um momento muito grande de revisão, é um momento muito grande de repensar, é um momento muito propício para inovar, né? Para inovação, e essa inovação não significa a inovação de mudanças apenas considerando invenções novas ou coisas que nunca existiram, mas muita inovação são as inovações de melhoria, de aperfeiçoamento, né? Então crie um ambiente propício para que as pessoas consigam colaborar nos processos de inovação, consigam colaborar com a sua visão dentro da sua organização, e muitas vezes você vai se surpreender com as ideias provenientes dos seus colaboradores, talvez que você nunca tenha pensado ou imaginado. Quando eu falo colaboradores, pode ser, claro, olhando como um gestor máximo aí da empresa, ou olhando como um gestor de equipe, né? Então abra ou busque abrir esse diálogo e a possibilidade dessa participação para que eles possam se sentir integrados nessa mudança e muitas vezes promover a transformação a partir da inovação dentro da tua organização. Bom, diante disso, gente, acho que fica aqui muito bem falado sobre a nossa mudança de mundo, né? Da saída do mundo VUCA e a presença atual desse mundo BUNny. Espero que vocês tenham curtido, tenham entendido também aí nossas questões enquanto transformação digital, sobre a transformação digital não ser exclusivamente só olhando para o lado de tecnologia, mas um processo de inovação que envolve toda a questão da empresa e da organização aí. É claro, sempre pode ser e deve ser apoiado por tecnologia, até para dar respostas mais rápidas, mas não só baseado em tecnologia. Tenha recursos que você possa confiar, tenha sistemas que você possa confiar, tenha segurança, e assim isso vai te facilitar pra caramba nesse caminho também na transformação digital. Agradeço sua companhia até aqui, fique à vontade para participar, mandar sua mensagem, fazer seu comentário. A gente sempre curte quando vocês participam. Até o próximo episódio, valeu, sucesso, até mais, tchau, tchau.